Graça e paz, amados irmãos e irmãs. O Senhor Jesus Cristo, Ele foi crucificado às 9 horas da manhã. Ele ficou pendurado no madeiro até às 3 da tarde. 6 horas foi todo o período que Ele permaneceu naquela cruz. Mas a Bíblia fala que da hora sexta, ou do meio-dia, até a hora nona ou às 3 da tarde, houve trevas sobre toda a face da terra. E lendo certa vez um irmão, ele colocou o seu coração e tocou profundamente. Ele disse que naquele momento de trevas, as ondas do mar não quebraram, os pássaros não cantaram, os animais não emitiram som algum, porque o Filho do Homem estava sozinho naquele madeiro. Ele estava recebendo sobre seu santo corpo todas as nossas iniquidades, todo o nosso pecado. E hoje, você, meu irmão, minha irmã, tem um Deus ferido reinando nesse universo. Um Deus ferido de amor por você. Que Senhor é esse que merece nosso louvor, nossa adoração, nossa gratidão? Que Senhor é este? Toda a glória, toda a honra, toda a majestade, todo o louvor, toda a admiração pertencem a Ele e sejam dadas somente a Ele. Vamos rogar ao nosso bondoso Deus e Pai que nos ajude nessa noite, como já o tem feito pela comunhão que temos tido, pelos cânticos já apresentados diante do Senhor, mas que esse encontro tenha sido um encontro que Ele mesmo tenha programado. E que os nossos corações possam estar recebendo tudo aquilo que Ele deseja comunicar a nós. Nosso bondoso Pai, nosso querido e bondoso Pai, por Tua infinita graça, nós te pedimos, uma vez mais, abra Tua palavra para nós nessa noite. Ah, querido Deus e Pai, como nós precisamos de Ti, como nós ansiamos pelo Teu falar. Temos absoluta convicção que sem a unção do Teu Espírito, nós nada faremos, nada poderemos. Então que ela, de fato, esteja sobre nós, entre nós. Que a palavra lançada, ela venha realmente a desafiar nossos corações. Vivemos em tempos angustiosos, em tempos trabalhosos. E nós te pedimos, aviva, ó querido Deus e Pai, a Tua obra nesse tempo do fim. Aviva a cada um de nós. Não queremos ser mais os mesmos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos testemunhas fiéis e vivas desse tempo tão turbulento. Nós te pedimos, bondoso Deus e Pai, no nome do Teu precioso Filho Jesus. Amém. Vamos tomar nossas Bíblias, livro de Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13. E vou fazer a leitura a partir do versículo 32. E vou até o versículo 37. Repetindo, Marcos 13, 32 a 37, diz a palavra de Deus. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso e vigiai, e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo ou se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos apanhe, não vos ache dormindo. O que, porém, digo a todos, vigiai. Aqui está a palavra para este momento. Bem como a grande maioria dos meus irmãos e irmãs aqui presentes sabe, eu não tenho uma visão romântica desse mundo. Não tenho uma visão, de esperança sobre esse mundo. Não porque eu não tenha, é porque, segundo as Escrituras Sagradas, que nos mostra a realidade de todo o contexto no qual nós nos encontramos, apresenta-nos assim.
a nossa visão ela deve ser uma visão profética desse mundo. Para que nós enxerguemos a realidade desse mundo, desse sistema no qual nós estamos inseridos, nós precisamos dos olhos espirituais de Deus sobre nós. Para que nós não olhemos para esse mundo de maneira, como diz no começo, de maneira romântica. Mas estamos inseridos no mundo caído. Estamos inseridos num sistema que não pertence ao nosso amado Senhor. Antes mesmo de eu dizer qual é o encargo que eu tenho para partilhar com os meus irmãos, nessa noite, uma única palavra eu vou jogar o farol sobre ela aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, no versículo 33, aparece aí, né? Estai de sobreaviso. A palavra é sobreaviso. É uma palavra muito importante, que ela nos leva para um seguinte entendimento: tenham discernimento espiritual. Tenham uma compreensão, segundo o próprio Deus, do tempo em que vocês estão vivendo agora. Está relacionado exatamente com a necessidade de nós discernirmos a época na qual nós nos encontramos. Como nós precisamos de discernimento espiritual. Para exatamente entendermos onde nós estamos vivendo no mundo caído e qual é a proposta de Deus para nós enquanto seu povo nesse mundo, tanto como igreja como pessoalmente falando. E a direção que o Senhor tem dado ao meu coração, que ela segue na realidade o encargo que já há muitas semanas temos trazido para os irmãos. Então tem como título: o testemunho da igreja no tempo do fim. Essa é a questão. E no final da nossa reflexão, eu vou apresentar para os meus irmãos 3 elementos vitais, que não se resumem apenas nesses 3, os elementos que estão relacionados para a necessidade da igreja, para que ela tenha um bom testemunho. Há muitos outros elementos, mas eu vou destacar 3 apenas para vocês. Para que a igreja ela possa dar um testemunho no tempo do fim, segundo o coração de Deus, quero então propor para vocês no final 3 elementos vitais. Tá? Como que nós podemos, então, com a ajuda do Espírito, vivermos de tal forma que o nosso testemunho seja de acordo com o coração do nosso Deus e Pai. Então preciso, lógico, antes disso, apresentar, como temos sempre feito, alguns aspectos de diagnóstico no contexto no qual nós vivemos, nós nos encontramos. Quero dizer, meus amados irmãos, que Satanás tem aberto as comportas do inferno e tem derramado sobre este mundo todo tipo de sujeira e de imundícia e de imoralidade. Isso está diante dos nossos olhos. E não só isto, ele tem espalhado sobre a sociedade humana uma avalanche de mentiras, enganos, corrupção. Espíritos mentirosos pairam sobre esta humanidade, estão agindo diante de nós. E nós, como povo de Deus, nós precisamos de estar de sobreaviso. Você e eu, nós precisamos ter óculos espirituais, os óculos do Espírito Santo, para fazermos a leitura adequada daquilo que está à nossa volta. Queridos irmãos e irmãs, o mundo foi inundado por um tsunami de transgressão. Deixa eu repetir. O mundo foi e está sendo cada vez mais inundado por um tsunami de transgressão. Em que sentido? De tudo aquilo que se refere à lei de Deus. A iniquidade, a mentira, a inversão de valores têm confrontado todos os valores absolutos de Deus. Vocês já têm me ouvido de maneira incansável dizer para vocês: nós vivemos num mundo relativo, num mundo relativista, um mundo pós-moderno, um mundo pós-verdade, onde não existe mais a possibilidade da verdade absoluta encontrar seu lugar. O que é verdade para um, necessariamente não vai ser a defesa como verdade para o outro. E assim nós vivemos numa sociedade completamente desequilibrada. O que está acontecendo, ouça novamente, é a reedição dos tempos de Noé, segundo a própria palavra do Senhor Jesus. Esse trechinho que acabamos de ler do livro de Marcos, nada mais faz parte do que o sermão profético de Jesus, que encontra-se em Lucas 21, em Mateus 24.
Então nós estamos vendo diante dos nossos olhos a reedição dos tempos de Noé, segundo a própria palavra de Jesus. Não só isso, é também o reeditar dos costumes e culturas do Império Romano. Se vocês estudarem a história e olharem exatamente em que contexto a igreja nasceu, vocês vão entender o que eu estou falando. Mas nós já temos falado isso em outras oportunidades, nós não vamos nos ater a isto. Mas, como estou dizendo, o mundo está sendo inundado por um tsunami de transgressão de tudo aquilo que se refere à lei de Deus. A lei de Deus. Então, tudo aquilo que realmente está sendo derramado no mundo é para confrontar os valores absolutos de Deus, para confrontar a moral que Deus estabeleceu. É onde eu vivo, meu irmão, minha irmã. Podemos dizer com toda certeza que há um quebranto, há um encantamento satânico que domina o mundo caído. Vocês percebem que a iniquidade está cada vez mais crescendo, que a vida de imoralidade está avançando diante dos nossos olhos? Sem dúvida. A corrupção, a inversão, nós vamos ver um texto mais adiante, a inversão de valores, onde o bem está sendo chamado de mal e o mal está sendo chamado de bem. E por que isso está acontecendo? A gente vai perceber que vai haver um crescimento nesse processo, biblicamente pensando. Vocês se lembram de um texto, nós não precisamos ir lá, mas em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, indo até lá para o versículo 26, 27, vocês vão encontrar, num desse determinado momento, 3 vezes a Bíblia dizendo assim: mas Deus os entregou às paixões infames, mas Deus os entregou a si mesmos, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Deus os entregou. Isso nos leva a um seguinte raciocínio: que Deus ele está tirando o pé do freio do avanço da iniquidade desta humanidade. O homem só não é pior porque Deus tem o seu pé no freio. Mas Deus está afastando o seu pé do freio e está deixando o homem entregue-se a si mesmo. Qual é o pior castigo? Qual é o pior juízo que Deus pode desferir para o homem, para essa humanidade? Deixá-la entregue a si mesma. Deus não precisa fazer, eu vou te castigar. O castigo pior, você quer ir por esse caminho? Vai, porque o homem, ele é contra Deus. O homem, ele é iníquo. O homem, ele tem uma vida completamente corrupta. Então o que nós estamos vendo é exatamente o que é o cumprimento da palavra de Deus. Deus está afastando-se, entregando o homem a si mesmo. Esse é o ponto que nós estamos enfrentando. E junto com isso, é lógico, isso abre a brecha para que o inimigo faça o que ele tem que fazer. Por isso que nós, como povo de Deus, como igreja, precisamos ter discernimento. E qual deve ser o nosso testemunho? Como vamos testemunhar nesse tempo do fim? Somando a tudo que nós temos falado anteriormente, nós vamos dar mais um avanço hoje, apresentando, como há pouco falei, os 3 elementos vitais que a igreja precisa, na dependência do Espírito, aplicá-los para que tenham testemunho segundo o coração de Deus em meio a toda essa podridão na qual nós nos encontramos. Então, esse mundo está dominado pelo inimigo. Veja um texto, por favor. Agora eu quero que vocês abram comigo 1ª Epístola de João, capítulo 5. Lá no final da Bíblia. 1ª Epístola de João, capítulo 5. É o versículo 19. Olha que texto impressionante. Ele é resumido, mas ele é extremamente revelador para nós. 1ª Epístola de João 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Não é parte, é o mundo inteiro. Então, a Bíblia é muito clara em nos alertar sobre o mundo no qual nós nos encontramos. E a palavra mundo que aparece aqui, ela deve ser entendida como um sistema caído.
Quando Deus, lá no seu ato criacional, lá nos primeiros versículos da Bíblia em Gênesis, ele diz assim: e no princípio criou Deus os céus e o mundo? Não, né? A terra. O mundo é um sistema caído. Então, quando houve a rebelião e o homem, instigado por Satanás, o que aconteceu? Ele se rebelou contra o seu Criador. A partir dali estabeleceu-se o que nós conhecemos como sistema caído desse mundo. Tudo que nós temos diante dos nossos olhos, sistema educacional, sistema político, sistema econômico, sistema religioso, tudo isso tem a assinatura da queda. Então nós precisamos discernir onde nós nos encontramos. Então nós lutamos com um sistema caído. Por isso que a Bíblia fala que o mundo inteiro jaz nesse sistema caído. A Bíblia, aqui especificamente, né, nos traduz a palavra mundo como cosmos. E a palavra cosmos não é uma palavra feia. É uma palavra que mostra-nos coerência, mostra-nos uma aparência, mostra uma regularidade. Mas é impressionante isso. Mas é algo que o inimigo tem o seu poder de condução. Então esse texto já nos mostra claramente a realidade do mundo no qual nós estamos inseridos. E como então vamos testemunhar como povo de Deus nesse tempo do fim? Num mundo caído, que cada vez mais vai mostrar os seus tentáculos e vai nos atacar. E vai realmente nos confrontar. Vocês se lembram, não sei se foi na última reunião, na penúltima reunião, onde eu falei que das maiores necessidades como povo de Deus que nós temos, individualmente falando agora, é termos uma presença fiel. Você não precisa ser um militante, você tem que ter uma presença fiel. Diante do Senhor você é uma pessoa radical, não entrando no radicalismo, você tem uma postura sim, sim, não, não. Isto é de Deus, isso não é de Deus. E você tem que expressar ou manifestar o bom perfume de Cristo. É a maior necessidade que nós temos nesse tempo, é de termos uma presença fiel. Vamos agregar isso, esse pensamento que nós vamos estar mais adiante falando para os irmãos. Mas nós vivemos numa sociedade completamente corrompida. Há pouco eu estava dizendo que há uma inversão de valores cada vez mais assim, pregada pela mídia, onde a verdade passou a ser mentira e a mentira passou a ser verdade. Peguem, por favor, Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, vamos ler aqui alguns versos. Verso 18 inicialmente. Olha só, 700 anos antes da vinda do Senhor, o que a palavra tem a nos mostrar como uma palavra de exortação. Ai dos que puxam para si a iniquidade, com cordas de injustiça, e o pecado como com tirantes de carro. Olha só, ai daqueles que para si puxam a iniquidade. Olha só, agora olha o versículo 20, por favor. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o adoce por amargo. Verso 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes ao seu próprio conceito. Ai dos que, verso 22, são heróis para beber vinho e valentes em misturar bebida. E o verso 23, para encerrar essa porção. Os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Não é o mundo que nós vivemos. Esse é o mundo que nós vivemos. Essa é a realidade. E nós, como povo de Deus, como igreja, devemos ser sal nessa terra e luz desse mundo. Irmão e irmã, guarde o que eu vou falar. Nós não fomos chamados para militar. Nós fomos chamados para ser uma realidade espiritual nesse mundo. Nós não fomos chamados para levantar a bandeira de ninguém. Nós fomos chamados para ser sal e luz nessa terra. Esse é o teu, esse é o meu chamado. Esse é o chamado da igreja. A igreja é uma realidade espiritual, da qual nós fazemos parte. Essa realidade tão linda, tão maravilhosa. Aproveitando que eu estou falando aqui, citando algumas vezes a palavra igreja, falei do sistema caído no qual nós estamos. E o que significa a igreja? A palavra igreja ela é composta de
duas outras palavras. Tem o prefixo ek e o sufixo klesia. Ek, fora, klesia, chamados. O que é a igreja? Os chamados para fora desse sistema do mundo, para uma realidade espiritual. Nós somos chamados para uma realidade espiritual. A igreja, ela tem a sua origem celestial, tem o seu destino celestial e a sua natureza é espiritual. Nós não pertencemos a esse mundo caído, irmãos. Estamos aqui, como vamos ver lá adiante, de passagem. A nossa pátria é celestial. Mas voltando ao ponto que eu coloquei em destaque, ainda mostrando o aspecto do diagnóstico no mundo que nós nos encontramos. Essa passagem que acabamos de ler de Isaías 5, ela está registrada mais de 700 anos antes do próprio Cristo. E nós temos essa grande exortação aqui, né, que nos últimos dias, né, sempre o homem foi assim, mas nós vamos verificar uma potencialização de toda a maldade por todos os lugares onde possamos ir. E nós precisamos estar atentos. Ai daqueles que chamam mal bem e ao bem mal, fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Isso é inversão de valores. Agora, como vamos testemunhar num mundo relativo? Num mundo que não há mais a recepção de tudo que seja absoluto vindo de Deus. Você e eu temos um testemunho a dar, com a ajuda do Senhor. Nós precisamos da ajuda. Vamos pegar agora o livro de Judas. Judas é aí coladinho ao livro de Apocalipse, né? É o penúltimo livro. Judas só tem um capítulo. Verso 18, inicialmente. Judas é uma das epístolas, né? Tem lá seus 25 versículos, que é extremamente profética essa epístola, que deve ser lida pelos meus irmãos e irmãs com os olhos proféticos, focando nos tempos do fim. Então, Judas, verso 17, inicialmente. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. Olha só como que é real isto. Versículo 23. Salvai-vos, arrebatando-os do fogo, quanto a vós outros, sede também compassivos, em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Nos versos anteriores, Judas vai estar falando: olha, compadecei-vos daqueles que têm dúvida, daqueles que têm os seus corações oscilantes. E a Bíblia coloca para nós aqui: salvai-vos, arrebatando-os deste fogo, desse emaranhado de questionamento no qual nós nos encontramos agora. Arrebata-os do fogo. Quanto a vós outros, sede também compassíveis, em temor, detestando até a própria roupa contaminada pela carne. Esse é um texto extremamente profético para nós. Tudo, essa palavra aqui, no primeiro verso que eu li para vocês, né, citado verso 18, vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Está remetendo-nos para aquilo que já se processou como ensino. Aí a palavra diz assim: olha, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores. O que é um escarnecedor? É aquele que se levanta contra tudo aquilo que for santo. É aquele que vai se levantar como grande escarnecedor. Essa é a realidade. E não é exatamente isso que nós estamos vendo diante dos nossos olhos? O escarnecimento da palavra de Deus, o menosprezo, as blasfêmias que são levantadas contra o nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, amados irmãos, tem sido, de fato, desprezada, menosprezada. O Senhor Jesus Cristo, ele tem sido escarnecido através das festas de carnaval, das músicas, das novelas, das artes. Ele tem sido vilipendiado. O mundo odeia Jesus, porque é o sistema caído, é o sistema satânico. Não é impressionante nós pensarmos, de vermos, o mundo odeia
aquele que é a própria encarnação do amor. Isso chama atenção. Jesus, que é a própria encarnação do amor, é alvo do mais terrível e mais maligno de todos os ódios. Ele é amor. E Jesus vai dizer, nós não precisamos ir lá em João, capítulo 15, versos 18 e 19, olha, se o mundo vos odeia, sabei primeiro que o mundo odiou a mim. Então há aqui uma incompatibilidade de relacionamento entre o povo de Deus e este mundo. Extremamente importante para nós. Então o que nós falamos até esse momento apresentamos um pequeno panorama do mundo no qual nós vivemos. Essa é a realidade, aquele aspecto diagnóstico que eu disse para os meus irmãos. E diante desse quadro, diante desse diagnóstico, desse panorama apresentado, eu levanto a pergunta para o meu coração e depois para os meus irmãos, para a igreja. A pergunta é o seguinte: como está o meu testemunho nesse tempo do fim, diante desse mundo caído? Como está o teu testemunho, meu irmão? Fernando, Daniel, Wagner, Ângela, como está o nosso testemunho? Júnior, Vera, como está? Ou encontram-se o testemunho de vocês? O meu testemunho? Patrick, como está o meu testemunho? O testemunho da igreja nesse tempo do fim? Nós precisamos ter respostas para isto. Nós precisamos, de fato, sermos tocados por essa palavra, ser desafiados por ela. Sabe qual tem sido, na minha concepção, o grande mal, o nosso mal, o mal da igreja, o mal do testemunho da igreja? Eu vou citar algumas coisas aqui, se você quiser pensar ou anotar. Vamos lá. O mal da igreja. O mal de cada membro do corpo de Cristo. Primeira coisa, palavras sem atos. Palavras sem atos. Segundo, discurso sem vida. Terceiro, ensinar e não viver. Quarto, temos a doutrina bíblica, mas a nossa vida é mundana. Vivemos pelos nossos interesses. Alguns detalhezinhos do que significa o mal do Thomas, o mal da igreja. Palavras sem atos. Somos bons de discurso, mas onde está a minha vida? Sou bom para ensinar, mas cadê o meu viver? Somos excelentes professores, mas péssimos cumpridores do ensino que nós mesmos estamos trazendo. Isso é sério. Sabe como que a Bíblia chama isto? Farisaísmo. Isso é farisaísmo. E Jesus pegou muito firme com estes que tinham um discurso correto, mas uma vida torta. Esses que tinham um discurso bíblico, mas uma vida pecaminosa e reprovável diante de Deus. Isso chama-se farisaísmo. Quer ver o que a Bíblia diz sobre isso? Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23. É um dos discursos mais fortes que Jesus tem registrado aqui nos evangelhos. É onde, de fato, ele coloca em todas as letras todas as verdades que aquela classe religiosa precisava ouvir. Hoje, tendo uma comunhão com o Zé Luiz, tocamos rapidamente nesse assunto aqui. E vocês vão entender o porquê Jesus ele era e foi tão duro com essas pessoas. Mas duro a gente percebe aqui, ele não deu espaço. Sabe por quê, Fernando? Porque antes mesmo dele ser duro com esses fariseus, ele desceu lá do céu com o intuito de morrer por esses fariseus. Então, aquele que se dispôs a morrer pelo outro, ele tem uma autoridade. Então, em amor, ele chamou a atenção de maneira veemente daqueles religiosos, tentando chacoalhá-los e tirá-los daquela indiferença. Vai do versículo 13 até o final, versículo 36, mas é lógico que nós não vamos ver isso, vamos pegar aqui versículos 27 e 28. Resume bem tudo aquilo que nós precisamos ouvir.
Jesus está, então, repreendendo os líderes religiosos da sua época. 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora mostram-se belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Será que isso aqui não pode reverberar no nosso coração e não nos apanhar nus? E essa palavra encontre de fato algo que seja verdadeiro no menor ou maior grau? Então não precisamos atentar por essa fala tão dura, tão direta do Senhor Jesus Cristo. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte sobre a hipocrisia: por fora vocês são lindos. Tudo lavadinho, a lápide estava lavada, tudo brilhando, as flores foram trocadas, mas lá dentro, ossos de mortos e de toda a podridão. É isso aí. Então, como é que é a minha vida diante do Senhor? Como que eu posso testemunhar nesse tempo do fim, se a minha vida ela é cheia de palavras, mas não tem atos? Então, nós precisamos que o Espírito Santo nos exorte. Nós temos que já falar no nosso coração: Senhor, livra-me dessa vida de hipocrisia. Porque o fato é que nós acostumamos cantar, nós acostumamos a nos reunir, acostumamos até com o linguajar, e começamos a falar como cristãos. Só que a minha vida, ela não tem uma presença fiel lá fora, quando eu estou longe das lentes, das observações dos meus irmãos. Quando vocês não observam onde eu estou, o que eu faço, o que eu escolho, o que eu assisto, onde eu vou, então eu estou protegido. Mas existe um olho maior que está vendo todos os detalhes da nossa existência, irmãos. Então, queridos irmãos, uma das mais terríveis armadilhas para a vida cristã no tempo do fim é a incitação de vivermos em hipocrisia. Ou seja, sermos fartos no falar, mas faltos na conduta. Fartos no discurso, mas faltos na vida. Nós podemos incorrer nesse assunto, porque todos nós, isso vale para qualquer um de vocês, a começar de mim, nós temos mais conhecimento do que vida, não tem a menor dúvida do que isso. De tudo que está sendo anunciado aqui, como eu, juntamente com os meus irmãos, preciso da graça de Deus para ser trabalhado, liberto dessa situação. Não pense que nós estamos em graus diferentes, mas nós precisamos da ajuda do Senhor. O Senhor quer nos livrar dessa vida de hipocrisia. Ele não quer que nós sejamos fartos no falar as coisas certas, mas sejamos aí, em contrapartida, e sejamos faltos na nossa conduta. Ele quer que haja uma harmonia. Harmonia. Sabe o que é, meu irmão, minha irmã? Nós não nos conhecemos. Nós não sabemos do potencial ruim que temos dentro de nós. Eu estava lendo um artigo e eu lembrei de algo que achei interessante e anotei para dizer para vocês aqui. Em cada um de nós, na realidade, existem 3 pessoas. Guarde lá. Em cada um de nós existem 3 pessoas. A que nós achamos que nós somos é a primeira. O que os outros pensam que nós somos, a segunda. E a terceira é a que Deus realmente sabe que nós somos. Você tem 3 pessoas dentro de você. O que você acha que você é, o que os outros pensam que você é, mas o que Deus sabe verdadeiramente quem o Patrick é, quem o Thomas é, quem o Jonas é, quem o Felipe é. Nós não nos conhecemos. A nossa vida diante de Deus ela é descortinada. A gente acha que a gente vive e faz coisas em secreto, diante dos olhos dos homens. Mas diante dos olhos de Deus, não. Então nós vamos estar atentos nesse assunto. O Senhor quer que nós sejamos coerentes com as nossas escolhas,
com que o nosso falar seja o resultado do nosso viver. Jesus Cristo, aí Lucas registrou tudo aquilo que Jesus Cristo começou a fazer e a ensinar. Então o ensino está agregado a tudo aquilo que ele fazia. Então a nossa vida é assim. Agora, lembre-se, por favor, todos nós estamos na mesma escola. Nós precisamos, primeiramente, reconhecer que nós estamos vivendo uma vida que não agrada o Senhor. Talvez em menor, maior grau. Não vamos fazer essa pequena divisão em balança aqui. O fato é que o Senhor precisa trabalhar conosco, para que nós, nesse tempo do fim, estejamos aí dando um testemunho adequado, como o povo de Deus, como a igreja como um todo, individualmente falando. Como disse na reunião na qual eu mencionei a questão da presença fiel, se todos nós levarmos a sério de termos uma presença fiel em todos os ambientes em que nós nos encontrarmos, imaginem só, isso replicando em todos os santos aqui presentes, que bênção que é. Uma igreja que tem presença fiel numa sociedade. É isso que Deus fala de testemunho. Esse é o testemunho que Deus quer. Deus não está impressionado com multidão, como nós falamos que sobre Jesus, vinha aquela multidão atrás de Jesus e falava assim, mas o que vocês querem comigo? O que vocês querem? Jesus não ficou chamando os discípulos, olha, pega o WhatsApp de qualquer um e vamos fazer contato depois. Não, Jesus falou assim, o que vocês querem? Vocês estão dispostos a me seguir? Como disse, né, citando esse texto associado ao outro, olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça não. Até a raposa tem covil e aves do céu tem ninho. Você está disposto a ser um sem-teto? Então vem, siga-me. Eu preciso sepultar o meu pai. Não, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Mas Jesus, o Senhor está sendo duro. Jesus não é fraco, não. Jesus quer conhecer o nosso coração. Deixa eu despedir daqueles que estão em casa. Não, aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino. Irmãos, ou é ou não é. Quando o Senhor te chamar, fala assim, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Sabe que Ele vai cuidar de todos os detalhes da sua existência e da minha. Esse é o ponto. Queridos irmãos, jamais podemos separar mensagem de mensageiro. Você é a mensagem primeiro. Aí você se torna um mensageiro. Nunca separe mensagem de mensageiro. Você pode ter uma boa mensagem, mas você é o mensageiro real, está grudado nessa mensagem. O meu sermão pode durar aqui 1 hora, mas a minha vida vai pregar durante a semana inteirinha, lá em casa, nos ambientes que eu estiver. Vai haver uma pregação silenciosa. E é esse tipo de pregação que fala da presença fiel. E diante então de tudo que está sendo falado, vamos então, nesse ponto da mensagem, apresentar para os irmãos os 3 elementos vitais para que tenhamos um testemunho adequado no tempo do fim, segundo o coração de Deus. Quando os irmãos ouvirem sobre esses 3 elementos, né, que estou nominando aqui, né, vitais, vão entender que já são realidades conhecidas dos santos. E eu quero que vocês agreguem 4º, 5º, 6º, 7º, 8º elemento, porque é uma questão de vocês trabalharem. Eu vou sugerir 3, dentro da ordem aqui aplicada, para que vocês tenham um rumo, depois tenham os seus estudos pessoais. Qual que é então o primeiro? O primeiro elemento, guarde lá, ter um coração de peregrino e forasteiro. Ter um coração de peregrino e forasteiro. O primeiro elemento para que a igreja possa dar um testemunho adequado ao tempo do fim. Vamos pegar o texto. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2. Como disse aos meus irmãos, textos que já foram trabalhados, estudados pelos próprios irmãos. Versos 11 e 12. Primeira Epístola de Pedro 2, versos 11 e 12. Amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo o exemplar
mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo em que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Olha a coerência perfeita de um discurso com a vida. Mas Pedro está exortando aos santos como peregrinos e forasteiros, não como moradores desse cosmos, não como habitantes desse planeta, mas como peregrinos e forasteiros. E se você é um estudioso, você vai lá buscar no seu sentido mais original, peregrino é alguém que vive num lugar sem direito à cidadania, está escrito lá. Sem direito à cidadania. Por quê? Porque você já é um cidadão celestial. É alguém que vive na terra como na realidade, um estranho. Reside num ambiente de maneira temporária, porque a pátria desse peregrino não é no ambiente em que ele está agora. Então, temos que ter este espírito, somos peregrinos, inicialmente, depois vamos falar do forasteiro. Lembre-se, a nossa cidadania é celestial. Lá em Filipenses 3:20, se vocês quiserem anotar, eu já vou achar o texto e ler na sequência. Filipenses capítulo 3, versículo 20, quando Paulo escreve essa carta, ele diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria está no céu. Essa palavra pátria também ela pode ser traduzida como cidadania. A nossa cidadania celestial. Então isso mostra, Fernandinho, que você é um peregrino nessa terra. Vocês sabiam que a igreja é uma colônia do céu na terra? A igreja é uma colônia do céu na terra. Ela não é dessa terra. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós temos embaixada, que é a embaixada celestial. Nós não pelejamos com as armas desse mundo. Lembre-se, você faz parte de uma colônia do céu nessa terra. E a grande segurança é que aquele que está com as mãos feridas, que deu a sua vida por você naquela cruz, deu a vida dele por você, ele selou no seu coração que você faz parte dessa cidadania, dessa pátria. Que presente mais maravilhoso é este que nós temos? Então aqui está, termos um coração de peregrino e forasteiro. Já vimos de peregrino, é de fato, temos essa realidade de que nós já somos cidadãos dos céus, que nós estamos aqui temporariamente. Irmãos, não lance raízes nessa terra, não lance. Nós devemos ser comparados, quando a gente coloca o trigo de um lado e o joio de outro, você pega duas plantas exatamente que são similares em determinado momento. Você olha para os cachos, você não vê diferença alguma, quando eles estão nascendo da terra. Mas quando o trigo, o verdadeiro trigo, ele começa a brotar, dois fenômenos acontecem. Ele se inclina porque os cachos estão cheios dos grãos e as suas raízes naturalmente são desprendidas da terra. Essa é o exemplo do verdadeiro cristão. Mas o joio, que é similar, você não vê em determinado momento qual é quem, o joio que não tem os cachos, não tem vida, não tem fruto, ele cresce ereto, sobe, e suas raízes desce. É difícil de arrancar o joio da terra. Nós somos trigos. E duas coisas precisam acontecer. Na frutificação da vida, nós precisamos ganhar vidas para o Senhor, nos inclinar diante daquele que é o nosso amado Senhor, e as nossas raízes desse mundo cada vez mais sendo desprendidas, para que quando ao soar da última trombeta você possa ouvir, e você possa, de fato, ter aquele gozo no seu coração para encontrar com aquele que deu a vida dele por você naquela cruz. Então, peregrino, forasteiro, devemos ter também essa realidade de ter um espírito, um coração de forasteiro. É alguém que vem de um país estrangeiro e vem para habitar numa cidade ou região e vai residir lá, assim como o peregrino, temporariamente.
E a palavra forasteiro, ela pode ser bem traduzida também como pessoa estranha. Ei, forasteiro, de onde você vem? Ei, estranho, de onde você vem? Essa é a ideia. E um forasteiro, como nós somos, então, quando ele chega ou está no ambiente, ele tem costumes diferentes, costumes alimentares completamente diferentes dos outros, não é isso? Cultura completamente oposta àquele ambiente no qual ele se encontra. Essa deve ser a nossa realidade. Nós devemos ter costumes diferentes. Vocês se lembram de Sadraque, Mesaque, Abdenego e Daniel? No início do livro de Daniel ali, quando o rei da Babilônia, lá o grande imperador, queria dar dos manjares babilônicos, que todos esses manjares eram consagrados aos deuses, o que Daniel falou assim? Não, nós queremos fazer um trato com você aqui, chefe. Vai nos dar papinha, arroz, alface, tomate e nós vamos resolver. E eles cresceram mais vigorosos do que os outros que foram alimentados com as iguarias do rei. Significa que o cardápio de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego era completamente diferente, porque o Deus deles era um Deus diferente. Eles estavam num ambiente completamente antagônico, um ambiente de trevas, de escuridão, anti-Deus. Mas eles deram testemunho de presença fiel. Eles, de fato, estavam jornadeando. Eles se viam como peregrinos e também como um forasteiro. Eles eram estranhos naquele ambiente. Esse é o ponto. Irmãos, uma coisa tem que acontecer no coração da igreja. Eu não sei como que vou interpretar isso, você vai interpretar, mas nós precisamos ter saudade do Senhor. Saudade de estar com Ele. Saudade de estarmos na presença dEle. Isso eu digo assim, numa situação mais ampla, de um encontro real com Ele. Então, aqui está. Para que nós possamos dar um testemunho adequado nesse tempo do fim, é necessário termos um coração de peregrino e um coração de forasteiro. O segundo elemento, para que a igreja tenha um testemunho adequado, ter um coração de servo vigilante. Vamos pegar um texto que vocês conhecem, Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Já há uns meses, talvez, atrás, nós abordamos esse texto aqui dentro de um outro contexto, mas ele é perfeitamente importante para nós agora. Lucas 12, 35 a 41. Veja o que diz a palavra. Cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que, quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurado aqueles que servos, aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira. Bem-aventurados são eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Até aqui. Aqui é um texto extremamente exortativo. E dentro desse segundo elemento, eu quero destacar para vocês 4 características deste servo vigilante, que encontram-se facilmente já vistos aqui na leitura. Logo no versículo 35, o primeiro livro diz assim: cingido seja ou esteja o vosso corpo. Isso significa, Júlio, esteja de mala pronta. Cingido o vosso corpo, alpargata no pé, mala pronta, roupa. Você tem que estar de prontidão. Esse é o ponto aqui. O que é estar cingido, vestido? É que você está preparado para algo. Você não tem mais amarras que o seguram neste mundo, você está preparado. Então, a primeira característica desse servo vigilante é que ele anda de prontidão. Ele tem a sua mala pronta sempre. Sempre.
Segundo, nós lemos aqui no versículo 35 ainda, né? Cingido esteja o vosso corpo, já falamos, e acesas as vossas candeias. Então, Isabel, as candeias dos santos precisam estar em iluminação acesas. Isso fala, sabe do quê? Testemunho de vida. Você precisa brilhar algo que vem de dentro de você, que não é Isabel, é Cristo. E essa vasilha cheia do óleo que nos remete para a terceira gloriosa pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Esse é o ponto. Então, precisamos estar preparados, de prontidão, ter as nossas candeias acesas, mas vamos prosseguir aqui, dentro da terceira característica de um servo vigilante, que de fato é a própria palavra que nós vamos destacar, no versículo, a palavra vigilante. Veja o versículo 37. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Vigilantes significa o quê? O que é uma pessoa vigilante? Uma pessoa focada. Uma pessoa que não se distrai com os brinquedos desse mundo. Esse mundo sedutor. Por isso que quando nós lemos Marcos 13, vocês vão encontrar lá 4 vezes o verbo vigiar ali conjugado. Vigiai, vigiai, vigiai. Então nós precisamos ser servos vigilantes, focados, que não fiquemos aí distraídos com os metaversos que estão surgindo. Que essas coisas não capturem nosso coração. Isso faz parte de um mundo caído, de um mundo sedutor. Então essa é a terceira característica. A quarta característica encontra-se aí no versículo 40. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Olha só a surpresa do processo. Essa palavra, então, apercebidos, é a quarta característica de um servo vigilante. É estar preparado, estar pronto, estar atento. E aqui cabe também a palavra discernimento. Alguém que está apercebido é alguém que está fazendo uma leitura adequada do mundo, da sociedade à sua volta. Deixe o dedo aqui e vamos para Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. A partir do versículo 11, o versículo 11 e 12 são suficientes para nós. Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, olha que palavra profética ele tem a dizer para nós. Romanos 13, 11 diz assim: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Verso 12. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Aí segue, depois vocês podem completar a leitura. Todo o pensamento de Paulo em exortação da maneira como devemos proceder dentro de uma revelação tão preciosa como esta. Ele diz: digo isto a vós outros que conheceis o tempo. O tempo aqui não é o cronos, o relógio, é o kairos. Vocês que discernem o tempo de Deus, vocês que fazem a leitura adequada. Então, é hora de vocês se despertarem do sono. Isso é para nós. Irmãos, é necessário que sejamos despertados do sono. Lembre-se, o inimigo está derramando sobre essa sociedade vários tipos de imundícias, de sujeiras, mas ele também derrama, sabe que espírito de mornidão, espírito de apostasia, ele derrama espírito de desânimo, de dúvida, de desespero. Este é o papel dele. Então nós devemos estar atentos não só para nos proteger, mas para protegermos uns aos outros. Então já é hora de nós sermos despertados desse sono, desse marasmo espiritual. Então, voltando ao que nós estamos falando, o segundo elemento é termos um coração de servo vigilante.
Vimos a necessidade de estarmos cingidos, as candeias acesas, sermos vigilantes e sermos apercebidos, para que nós, como igreja, possamos ter um testemunho segundo o coração de Deus nesse tempo do fim. É assim. Senão, nós não vamos discernir as coisas que estão à nossa volta e seremos levados pela enxurrada desse mundo. E vamos para o terceiro elemento e último elemento, né, que mostra-nos a necessidade, ou leva-nos a pensarmos a necessidade de termos um testemunho adequado. A igreja precisa ter um coração desprendido deste mundo. Se vocês entenderam o processo desde o início, peregrinos e forasteiros, coração de um servo vigilante e ter um coração desprendido desse mundo, estão unidos no mesmo propósito. Então guarde lá. Ter um coração desprendido desse mundo. Isso vai fazer com que nós testemunhemos de maneira adequada nesse tempo do fim. Vamos pegar o texto. Primeira Epístola de João, capítulo 2. Primeira Epístola de João, capítulo 2. A partir do versículo 15 ao 17. Olha aqui a palavra de Deus nos mostrando. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Satanás sempre vai usar 3 áreas para atacar o cristão. É exatamente essas 3 áreas: concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida. Vocês se lembram qual foi exatamente os 3 aspectos de tentação que aconteceram, ou que aconteceu lá no Éden? Vendo a mulher que a fruta era agradável para comer, agradável aos olhos, e ela era boa para dar entendimento, é a mesma. Vocês se lembram quando Jesus estava no deserto sendo tentado? Foi oferecido o pão para ele? Não foi isso? Foi oferecido a concupiscência dos olhos e a soberba da vida? Salta daí, porque aos teus anjos está ordenado que te guardem. É o mesmo processo. É a mesma jornada de prova que desde o Éden aconteceu e está acontecendo agora. Esse é o ponto. E isso está tudo inserido dentro do contexto do mundo. Não ameis o mundo. Por quê? Você fala, como assim? Tem tantas coisas lindas, belas. É o mundo sistema, o mundo caído, que nós não devemos amar. Uma irmã chamada Ruth Paxson, ela viveu do final do século XIX, início do século XX, ela foi missionária na China. Uma irmã que tem vários livros muito bons. E ela diz o seguinte: assim como a igreja é um corpo, e esse corpo está ligado ao cabeça, e na realidade o cabeça usa o corpo para manifestar a sua vontade. Cristo, o cabeça, usa o seu corpo, a igreja em nós, para manifestar a sua vontade nesse mundo. Da mesma forma, Satanás tem um corpo, o mundo. Para que Satanás, ele manipula esse mundo, ele tem um corpo. Então todo esse sistema caído é um sistema governado por Satanás. Por isso que nós fomos arrancados desse mundo. Por isso que nós somos uma realidade espiritual. Não há nada nesse mundo que o Senhor vai, no final de todas as coisas, não, isso aqui dá para aproveitar, vamos dar uma polida aqui. Não tem jeito. Vai para o fogo. Tudo será juntado para o fogo. Esse é o ponto. Então aqui estão as 3 áreas de ataque do inimigo. E se nós não discernirmos isto, nós vamos ficar embaraçados com as coisas desse mundo. Nós precisamos ser desprendidos deste mundo. Senão nós não daremos um testemunho adequado. Ficaremos pessoas misturadas, encrencadas com os prazeres que esse mundo tem oferecido para nós. E isso faz com que o nosso testemunho, de fato, seja algo que entristece o coração do nosso Senhor.
Ele sempre, o inimigo, vai usar essas três frentes para nos manter escravos. E o inimigo só na terra, Satanás só na terra, ele tem 6.000 anos de experiência. Você e eu não temos força para lutar contra ele. Mas na nossa dependência diante do Senhor, nós podemos. Então a primeira ele fala aqui, concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Fala da exaltação do eu. A exaltação do ego. Deu entendimento. A primeira vez que o universo de Deus ouviu a palavra eu, sabe quem pronunciou? Lá está revelado em Isaías 14. Eu subirei ao céu e serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer foi o primeiro que usou no universo a palavra eu. Mas o segundo disse assim: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. E para que o Senhor Jesus vencesse Satanás, ele precisou se tornar o mais fraco de todos os homens, para que Satanás e todas as suas hostes fosse completamente derrotada. Jesus só precisou ser fraco. Você conhece um Senhor mais lindo, mais maravilhoso que este? Ele se esvaziou de toda a sua glória. Ele, para vencer o mal, se tornou o mais fraco de todos. Ele é o eu sou. Então aqui está a soberba da vida. Então nós precisamos ter corações desprendidos desse mundo caído. Nós precisamos morrer para esse mundo. Vocês se lembram o que está escrito em Gálatas 6,14? Não precisa nem olhar, né? Longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pense nesse texto. Eu estou crucificado para o mundo. Vocês já ouviram, mas ouçam novamente. Eu estou. Então, se Paulo está dizendo estou crucificado, então pense numa cruz em Paulo. Cruz é morte. Então veja a relação de Paulo na cruz com esse mundo. Esse mundo não tem nenhum atrativo para Paulo e nem Paulo para ele. Paulo está morto para esse mundo. Mas a Bíblia fala assim: e o mundo para mim. Aí põe a cruz no mundo, na perspectiva de Paulo. Tem alguma atração em algo morto para Paulo? Não. É o que diz Gálatas 6,14. Nós estamos mortos em Cristo para esse mundo. E o mundo está morto para nós. Então não há nada que nos apetece nesse mundo. Então não há como a igreja dar um testemunho nesse tempo do fim, se ela não for completamente desprendida deste mundo. Nós precisamos aprender diante do Senhor a como nos entregar totalmente ao Senhor. Temos muitas dificuldades ao nos entregar ao Senhor. Nós temos muitas reservas. Até medo daquilo que o Senhor possa fazer com a nossa entrega. Mas a única maneira de nós, de fato, experimentarmos uma completa libertação, primeiramente de nós mesmos, e em seguida das amarras desse mundo, é quando nós tivermos uma completa consagração entregue a Ele. E confiar que Ele está no comando de todos os detalhes da nossa existência. Para que a igreja dê um testemunho segundo o coração de Deus, ela precisa ter um coração desprendido deste mundo. Paulo, a Bíblia diz que você morreu em Cristo, que você morreu para esse mundo, que Cristo é sua vida. A Bíblia, a palavra de Deus diz a mesma coisa para você. Filipe, G. Nós estamos crucificados para esse mundo em Cristo Jesus. Porque insistimos nesse mundo. Este mundo foi responsável pela morte do teu Senhor. Agora, Jesus muito bem poderia, ao nascermos de novo, tirarmos desse mundo, mas Ele não fez isso, porque Ele quer que você e eu sejamos testemunhas desse mundo. Não nos envolvamos com Ele, a não ser com o nosso amor, com a nossa dedicação para salvar vidas, mas desamarrados desse sistema terrível que há. Precisamos ter um coração desprendido de Deus. Então, os três elementos:
temos um coração de peregrino e forasteiro, um coração de servo vigilante e um coração desprendido das amarras desse mundo. Devemos dizer, queridos irmãos, e eu digo a começar de mim mesmo: Senhor, eu quero ser um testemunho fiel, dar um testemunho fiel nesse tempo do fim, segundo o teu coração. Que as pessoas à minha volta possam ver que eu vivo como um peregrino e forasteiro, que eu tenho um coração de servo vigilante, e que o meu coração é completamente desprendido desse mundo caído. Sou como um trigo. Devemos ser, irmãos, a igreja precisa ser trigo, para que ela possa experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para esse tempo do fim. Irmãos, nós estamos vivendo no tempo do fim. E o Senhor tem chamado cada um de nós, a igreja, para vivermos um testemunho. Associe o que foi dito ao que está sendo dito. Mas lembre-se, você e eu precisamos de uma presença fiel na sociedade. E as pessoas vão ser impactadas pela sua vida silenciosa. Se for preciso, pregue. Mas a sua vida vai falar. Esse é o ponto. Suas escolhas, seus valores, seu sim, seu não. Certa vez, para finalizarmos, o irmão, dando o seu testemunho, ele com muita dificuldade falou, porque envolvia ele mesmo no testemunho, mas eu insisti, ele falou. Aí ele disse assim: sabe, irmão, quando eu comecei a trabalhar numa determinada empresa, era uma empresa grande, que tinha restaurante próprio, era um movimento muito grande de pessoas para lá e para cá, e passaram-se 3, 4 meses e algumas pessoas começaram a perguntar para mim, e eu nunca tinha aberto a boca, eu só ia lá no restaurante, almoçava, fazia todo o meu serviço, nunca falei nada. Por que você é tão diferente assim? O que há em você de diferente? Aí, Thomas, eu pude abrir meus lábios e dizer assim: é porque o diferente habita em mim. Cristo habita em mim. É assim que faz. Isso é presença fiel. Isso é presença fiel que o Senhor quer que nós tenhamos onde quer que possamos ir. A obra é dele, irmãos. Ele quer o teu coração e o meu coração para que ele faça o que for necessário. Que o Senhor nos ajude a sermos uma igreja, sermos um povo que dê um testemunho adequado nesse tempo do fim. Vamos orar. Querido Senhor, ganha o nosso coração para Ti. Aviva a Tua obra nesse tempo do fim. Conceda a graça de nós termos uma igreja que dê testemunho segundo o Teu coração. Nós queremos, amado Senhor, de fato viver como peregrino e forasteiro nessa terra, como um servo vigilante, um que está totalmente desprendido das amarras desse mundo. Faz isso em cada um de nós, faz isso no meio do teu povo. Ajuda-nos, Senhor. É o que nós te pedimos, no precioso nome daquele que deu a vida por nós naquela cruz, Jesus. Amém. 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 Vocês têm uma semana pela frente, como eu também tenho. Cada um nas suas atividades. Mas é ali que você vai demonstrar a presença fiel de que o diferente habita em você. Deus abençoe vocês, irmãos. Graça e paz.